Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Então, olha só, dando continuidade à última aula, né, que foi sobre lixamento, onde eu passei depois as perguntas para vocês, então eu recebi aqui, né, as respostas de vocês, né, aqui, tudo bem direitinho. Então, vou fazer um comentário sobre essas respostas, né, e para vocês entenderem primeiro o que significa o linchamento, né? Por isso que eu passei aquele texto para vocês, onde relatava sobre o que é o linchamento e também o país, o Brasil, né, entrando aí no ranking, né, como o país que mais lincha no mundo, né? Então é bom a gente fazer primeiro uma distinção de que linchamento é justamente quando uma pessoa ela é agredida por várias outras pessoas, né? É diferente, por exemplo, uma briga de rua, né? Isso, por exemplo, uma briga de rua não é lixamento, né? O lixamento é a partir do momento que duas, três, quatro, cinco pessoas vão lá, ou mais, né? Vão lá agredir uma outra pessoa, seja qual o motivo for, né? Isso passa a ser um lixamento, né? Quando um grupo ele vai lixar outra pessoa, tá? Então aqui eu tive no total de 25 respostas, né? Que vocês me deram aí. Teve dois alunos que mandaram duas respostas, né? Não sei porquê, mas mandaram aí. Então, olha só, você acompanhou a aula e o texto pelo WhatsApp, deu aqui 100%, né? Ou seja, todas as 25 pessoas que mandaram aí as respostas falaram que acompanharam a aula pelo WhatsApp. Ótimo, então isso significa dizer que leram o texto, né? Então, olha aqui, você é a favor ou contra o linchamento, né? Então, das 25 respostas aí, 68% é contra o linchamento, né? E 32% é a favor. Isso é um número até legal, porque em algumas outras salas que eu trabalhei, né, já deu o resultado contrário, né? A maioria era a favor e a minoria contra, né? Então, isso foi um bom resultado, assim, ao meu ver, gostei muito desse resultado. Então, algumas respostas, né, que vocês deram, eu vou ler aqui aleatoriamente, né, que pergunta, né, por que que você é a favor, né, do lixamento? E a outra era justamente se você acreditava na justiça brasileira, né, que está até aqui o gráfico, né? Você acredita na justiça brasileira? E 70,8% falou que não, né? E somente 29,2% que sim. Então, uma das coisas mais importantes para a gente poder lembrar em relação a isso é que é, as pessoas que menos acreditam na justiça dos seus países, né? Elas vão justamente fazer essa punição com as próprias mãos, justamente pelo fato de elas não acreditarem que vai haver uma justiça que fará aquilo, né? Então, o Brasil configura-se hoje, né, como o principal país aí no ranking, no topo, né, do lixamento, justamente por causa disso, que a maioria da sociedade, ela não acredita na justiça do país. Então, por isso, elas preferem agir com as próprias mãos, para sim depois a justiça fazer a parte dela e se for fazer, né? Então, por isso que acontece isso, tá? Países que fazem isso são justamente países pobres, tá? Então, os países que configuram aí nesse topo no ranking são justamente países pobres, tá? Cidades do Brasil que lideram, né? São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, né? É, São as cidades aí. Então, São Paulo está liderando aí o ranking da cidade dentro do nosso país que mais se faz isso. Mas vamos ver aqui algumas respostas, ó. Por exemplo, diz aqui, ó. É, Porque se a justiça não pune o criminoso de maneira correta, o povo dá ele o castigo certo, né? Então essa pessoa ela é a favor sim do lixamento. A outra aqui, ó, a favor em alguns casos, linchar se ele matou, estuprou e etc, né? Então existe muito também essa questão do meio termo, né? Ah, eu sou a favor do linchamento determinando dependendo de tal caso, né? Se for um caso mais brando, não sou a favor, né? Essa outra falou assim, ó, bom, se a pessoa agiu de má fé, tem que ser punida de algum jeito. Eu sou meio contra também, mas como não tem essa opção, eu digo aqui, pois a polícia pode cuidar disso também, mas como o Brasil não se tem pena de morte igual nos Estados Unidos, os linchadores cuidam de si próprios desses problemas. Em si, minha opinião é meio termo, né? Então a pessoa queria até que tivesse aí uma pena de morte aqui no Brasil, né? Porque tem que cuidar da vida das pessoas e não linchá-las. Então, essa daqui já é contra, né? Acha que deve se entregar para a justiça e a justiça que deve fazer a parte dela, né? E não a população fazer isso.
Então aqui, né, outro, né, contra porque é a justiça que poderia punir e não os cidadãos. Eu acho que é errado, né? Então, o linchamento, você pode reparar que ele acontece, né, sempre nos lugares onde, de fato, você não tem um policiamento ostensivo, você não tem uma justiça mesmo que haja corretamente. Porque dentro de uma sociedade, você vai ter os espaços, né, espaços segregados, ou seja, espaços separados, onde você vai ter ali um policiamento ostensivo, né? Onde você vai ter uma segurança 24 horas por dia, enquanto outros lugares, né, principalmente os guetos, né, podemos assim dizer, você não vai ter essa presença massiva, né? Então isso também acaba configurando também o linchamento, né, dando ênfase aí para o linchamento. Então aqui algumas respostas aqui com relação a se acredita na justiça, né? E algumas respostas, por exemplo, falha, corrupta e só favorece os ricos. O Brasil é um país totalmente sem justiça. Não porque o Brasil trata os crimes como se fosse nada. Já há muitos casos na televisão de pessoas que fizeram tal coisa serem soltas no outro dia. Isso é uma injustiça. Porque em muitos países as pessoas não cometem crime pela punição que ela receberia se ela fosse pega. Aqui, não, a maioria não tem medo. Às vezes ela é corrupta demais, não toma as medidas necessárias, porque é falha. Então você pode ver aqui que quase que unanimidade, né? As pessoas não acreditam na justiça brasileira. Então isso também é um fator muito contribuinte aí para o linchamento. Só, gente, quando a gente fala essa questão do linchamento, tem que se tomar muito cuidado, porque em boa parte desses casos de pessoas que foram lixadas, elas foram lixadas de forma. Elas foram vítimas do lixamento, podemos assim dizer. Por quê? Porque elas foram punidas severamente, né, por esse grupo que acabou cometendo lixamento contra elas, e são pessoas que não tiveram culpa, né? Culpa alguma. Então já houve muitos casos que aconteceram justamente disso. Porque no momento ali que está ocorrendo o lixamento, as pessoas agem muito pela questão da emoção, né? E não tanto da razão. Então muitas pessoas acabam sofrendo isso, pagando por um crime que elas não cometeram, né? Então agora nós vamos assistir um vídeo onde fala sobre uma mulher que foi agredida de forma covarde, né, no lixamento por um erro que ela não cometeu. Tá bom? Preste atenção no vídeo. Agora, o raro e bom exemplo de funcionamento da justiça, que puniu de forma exemplar os principais envolvidos no linchamento de uma mulher inocente 2 anos atrás. A vítima foi confundida com uma sequestradora de crianças. Uma história trágica que também serve de alerta contra as publicações irresponsáveis em redes sociais. As lágrimas são inevitáveis quando Yasmin lembra da mãe. Ela era minha melhor amiga de todas. Além de mãe, ela era parceira, muito parceira, em todas as horas. Fabiane Maria de Jesus tinha 33 anos quando foi violentamente espancada por moradores enfurecidos no bairro de Morrinhos, periferia do Guarujá, no litoral paulista. A foto dela tá no Face, o retrato falado dela também tá, e ela confessou com a boca dela que era ela mesma. Várias pessoas registraram a agressão e as imagens invadiram a internet. Era o dia 3 de maio de 2014. A gente não desenha com o pior inimigo. Fabiane e Jailson eram casados há 17 anos e tiveram 2 filhas, Yasmin, hoje com 15 anos, e Esther, com 4. Na época do assassinato, ela mal tinha começado a andar. Mas afinal, por que Fabiane foi atacada? O motivo foi um retrato falado divulgado em uma rede social. Mostrava uma suspeita de ser sequestradora de crianças. A mulher que aparecia no retrato falado era suspeita de usar crianças em rituais de magia negra. Além do retrato falado, postado numa página de notícias da cidade, esta foto, que mostra uma mulher de cabelos claros, também foi publicada por um frequentador do site. O boato ganhou força e gerou pânico na comunidade de Morrinhos, perto de onde morava a Fabiane. Ela e a mulher da foto nem eram parecidas. Mas um dia antes do crime, a dona de casa resolveu mudar a cor dos cabelos.
Estava loira e com cachos quando foi visitar uma prima no bairro de Morrinhos. Entrou numa mercearia, fez compras e ao sair deu uma fruta para uma criança que estava na porta. O gesto de bondade foi o estopim para o linchamento. As imagens são tão fortes que alguns trechos não podem ser exibidos. Moradores enfurecidos partem para cima de Fabiane. Alguns chegaram a confundir a Bíblia que ela carregava com um livro de magia negra. Ela foi arrastada pelo bairro. Os bombeiros levaram mais de 3 horas para conseguir entrar no local e socorrer a dona de casa. Ela foi levada para o hospital, mas morreu 36 horas depois. Então, pessoal, reparando aí depois que vocês viram esse caso aí nesse vídeo, né, dessa mulher que foi confundida aí com essa possível sequestradora, né, fica a pergunta, será que vale a pena mesmo o linchamento? Será que o linchamento é uma forma de punição? Será que você, enquanto um linchador, né, você que apoia, será que você também não está cometendo um crime quando você parte para uma agressão dessa, quando você parte para um linchamento? Você também não está se tornando um criminoso para combater um outro crime, outro suposto crime, né? Então é bom a gente refletir sobre essas questões sociais, né, do qual acontece dentro da nossa sociedade, né? É bom parar e analisar, por mais que não acreditemos, né, na justiça, né, mas a gente acaba se tornando também um criminoso, né, quando a gente acaba cometendo esse certo tipo de ato. Então por isso é bom parar e refletir